Olá pessoal do Folha Agro, eu sou o Newton Pabes. E eu sou a Karina. E nós estamos no Rio Grande do Sul. E nós viemos visitar o que, Karina? A Expo Agro Afubra 2026. E gente, nós vamos mostrar para vocês tecnologia, informação e muita coisa boa. Isso mesmo. O nosso Folha Agro vai ser dividido em episódios que a gente vai lançar ao longo da semana para que vocês saibam detalhes de tudo que acontece aqui na exposição da Afubra. Nós estamos aqui na cidade de Rio Pardo e esse centro de exposição da Afubra é o palco desse evento que vocês vão acompanhar a partir de agora. E quantos quilômetros a gente andou até aqui, Newton? 710 quilômetros, gente. 10 horas de viagem para estarmos aqui no Rio Grande do Sul. A feira é gigante, mas a gente tentou compilar um pouco de tudo que tem aqui para trazer para vocês. Muita informação que a gente quer levar para quem gosta do setor do agro aí do Paraná. Tá precisando renovar as suas mesas e cadeiras da sala de jantar ou da sua cozinha? A loja Afubra é o lugar certo. Mesas e cadeiras de vários tamanhos, modelos, cores e, claro, com aquela qualidade que você só encontra aqui na Afubra. Combinações perfeitas que transformam qualquer ambiente, seja da sua casa ou da área de lazer. E o bom é que aqui você pode montá-la como você quiser. Vá até a Afubra e já garanta a sua. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. O tema da Expo Afubra 2026 é resiliência e neste espaço, aqui atrás, nós vamos conhecer como a resiliência na escola funciona e pode mudar o campo. A Karina foi conversar com o pessoal da Afubra e com o pessoal das escolas para saber as novidades. Como o próprio pórtico que nós temos aqui já explica, nós temos aqui um espaço que ele está ligado diretamente à questão do conhecimento e da inovação. Então todos os expositores que aqui dentro desse espaço estão, eles estão apresentando alguma coisa ligada ao tema do espaço. Dentro dele, então, nós vamos encontrar diversas atrações, das mais diversas, que acontecem paralelamente à Expo Agro, mas que compõem toda a programação da Expo Agro. Esta é a ideia que nós temos. E é um espaço voltado ao público em geral, mas também ao jovem, ao estudante, ao jovem rural, a todos aqueles que estão em uma fase de formação. O Verde é Vida, ele teve sua origem lá em 1981, só que ele não tinha o nome de Verde é Vida. Aí, em 81, quando a Afubra assina lá na época um termo de cooperação com o antigo IBDF, a Afubra começa a fazer uma trajetória de levar à comunidade a informação. E para isso começou-se a criar campanhas, eram campanhas pontuais, onde principalmente se distribuía mudas nativas, se orientava a respeito da importância das nossas matas, se orientava também muito o nosso associado, o fumicultor, a não cortar as árvores nativas para fazer então a secagem do tabaco, a secagem do fumo nas estufas. E aí em 1986, a Afubra cria um viveiro florestal, onde esse viveiro florestal teve a função de ofertar aos agricultores, à comunidade de forma geral, mas principalmente ao associado da Afubra, mudas de eucalipto, uma exótica, sendo que o agricultor então teria a sua própria forma de combustão na propriedade, através do plantio de eucaliptos. E começou-se também com o viveiro a distribuir mudas nativas, em grande quantidade, para substituir aquelas que já haviam sido cortadas. E era um trabalho de sensibilização, que continua até hoje. Só que em toda essa trajetória, em 1991, em agosto de 91, a Afubra resolve dar um nome àquelas campanhas que já vinham acontecendo e começou-se então a chamar essa campanha de Projeto Verde é Vida. Com a criação do Projeto Verde é Vida, se chegou também à conclusão de orientar, de sensibilizar os jovens. E qual é o caminho para a gente conseguir chegar nos jovens? As escolas. Então se começou os convênios com os municípios, que estão dentro da área de abrangência da Afubra,
e, através da parceria com os municípios, atingimos escolas. Desde essa época, então, o Verde é Vida vem trabalhando de forma ininterrupta a educação ambiental. Hoje, a gente trabalha uma educação rural, ligada ao ambiental, mas também, digamos assim, ligada ao social, ao cultural, ao histórico, à formação em si do nosso cidadão. Então, hoje nós nem chamamos mais Projeto Verde é Vida, porque ele já é uma coisa consolidada. Nós chamamos hoje somente Verde é Vida, Programa de Educação da AFUBRA. E hoje nós temos regiões espalhadas nos 3 estados do sul, onde nessas regiões a gente tem as parcerias com municípios, com escolas, com outras entidades também. E para esses parceiros nós ofertamos diversas ações dentro da viabilidade de cada parceiro. Então nós temos escalonado ações mais simples, ações um pouco mais complicadas, um pouco mais de acompanhamento, enfim, todas essas ações que nós ofertamos do Verde é Vida são em prol do quê? Sensibilizar a comunidade para que nós tenhamos um futuro mais consciente. Nós temos projetos voltados à educação, no geral, só que essa iniciativa aqui, ela não está ligada só à área educacional, não só às escolas, mas sim, de forma geral, à comunidade, às pessoas adultas também, e por que não dizer que elas também precisam se sensibilizar muitas vezes, e precisam buscar novidades, às vezes até para aplicar na própria propriedade, que não deixa de ser uma educação, um conhecimento. A gente parte aí um pouco para a área da educação não informal, educação não formal, né, ali que a gente tem fora dos muros da escola, e aqui também tem a educação institucional, né, como você bem colocou com as instituições. Aqui, Márcio, o que a gente tem nesse primeiro espaço aqui? Como o próprio nome do espaço fala em conhecimento e inovação, aqui nós temos um espaço mais diretamente ligado à inovação, que é uma parceria que nós temos aí há muitos anos com a Universidade Federal de Pelotas. Temos também o apoio aí da Universidade de Santa Cruz do Sul, que é a Unisc. E esse espaço aqui está ligado a um prêmio que é ofertado há vários anos, né? Nós estamos na 11ª edição desse prêmio, tivemos aí algumas janelas no meio ligadas à nossa pandemia, a pandemia que a gente já passou. Então nós estamos na 11ª edição do prêmio AFUBRA-NIMEC de Inovação Tecnológica, que é um prêmio que, de certa forma, valoriza aqueles agricultores que buscam alternativas para suprir, muitas vezes, a sua falta de mão de obra, para suprir, muitas vezes, a necessidade de produtividade e também, por que não dizer, facilitar o seu trabalho no dia a dia, olhando para a questão física, para a questão do desgaste. Essa é uma parceria que a gente já tem de longa data com a FUBRA, né? Conciliou, vamos dizer, ideias, né, que nós tínhamos lá da universidade de promover alguma ação, né, que incentivasse a criatividade, principalmente dos produtores, né, de inventores, pequenas empresas, oficinas, né, que conciliou com a ideia também do pessoal da AFUBRA em ter esse espaço aqui durante o evento. Então a gente fez a primeira edição em 2014, né, e de lá para cá só com a parada ali durante a pandemia, né, e temos desenvolvido esse projeto com eles, né, nessa parceria. O prêmio ele visa, né, incentivar, dar um reconhecimento, né, ao inventor, que ele procura solucionar um problema muitas vezes específico dele, mas que atinge a comunidade no entorno. Então nós já tivemos casos aqui, o pessoal veio, trouxe, né, foi contemplado na premiação, outros agricultores viram, mostraram interesse, né, e passou, vamos dizer, de uma criação única para já uma produção em pequena escala, né. Os critérios são principalmente questões relativas à inventividade. Ele não precisa ser um equipamento extremamente elaborado, muitas vezes as soluções mais criativas são as mais simples, né? Então a gente valoriza isso. Algumas questões de segurança, claro, dentro do nível de exigência que a gente possa fazer, porque a gente reconhece que
pessoal não tem uma formação técnica, né? Eles têm uma formação de vivência ali das dificuldades. Tá? Então é o que a gente procura valorizar. Agora o professor vai mostrar pra gente quais foram os projetos escolhidos para serem premiados aqui, né? O resultado sai nessa sexta-feira, no encerramento do evento, aqui no último dia do evento, que sai as colocações. A gente tem o primeiro, segundo e terceiro lugar aqui, né? São os 3 que estão competindo por essas posições. E o professor falou que também tem outros 3 aqui que eles foram destaque em alguma inovação que eles trouxeram, né? Sim. Você poderia apresentar pra gente o que são os projetos que a gente tem aqui? Certo. De forma bem simples, né? Nós temos aqui os três classificados, né? Ainda não temos a classificação final, quem é primeiro, segundo, terceiro, né? Mas nós temos aqui uma transplantadora de mudas. O inventor, ele, como planta fumo, ele desenvolveu para o fumo, mas pode ser para qualquer muda, né? Fazer o transplante. Temos uma carreta transportadora de grampos, tá? Que o pessoal leva para o campo e já faz todo o grampeamento no campo. Né? Não recolhe e leva para o galpão para depois fazer essa atividade, né? E também classificada para a final uma colhedora de espiga de milhos, que ele denomina de gulosa, né? Às vezes vem uns nomes bem pitorescos, né? Que também está concorrendo. Ela recolhe uma linha de milho, tá? E vai recolhendo o sabugo, depositando na caixa e depois vai sendo recolhido, deixado, né? E aqui nós temos 3 equipamentos que por algum motivo se destacaram, né, em alguma técnica, alguma metodologia ali de equipamento e que vão ser dado menção honrosa porque teve um destaque no trabalho que foi feito. Então a gente tem aqui os outros 2 que estão concorrendo. Vou pedir para o Nilton mostrar ali, ó. Ali no banner ele mostrou que é a transportadora de grampos. E lá a gente tem a colhedora de milhos, né, em espigas, que eles não puderam trazer aqui para serem expostos. A máquina, né, em si, mas tá a representação do projeto aqui, né? Eles não trouxeram por conta da estrutura, porque eles não puderam vir participar do evento? Não, a carreta de grampos, ela é uma estrutura grande, né? Então tem maior dificuldade. O colhedor de espiga de milho, ele teve uma certa dificuldade para trazer, né? Então não foi possível. Então, e a gente sempre procura, né? Porque a gente não tem como saber quem se inscreve, qual é o tipo de equipamento. Então, muitas vezes são equipamentos que não dá para serem transportados. Então, sempre a representação, quando não é possível, é através de um banner com a imagem do equipamento. Maravilha. E daí, na sexta-feira, nós teremos o resultado. Tem do Paraná? Esses competidores aqui são de quais regiões? Aqui são tanto Santa Catarina, né, tem Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, são da abrangência, né, abrange toda a região. Da região de Irati tem? Tem, da região de Irati nós temos um espremedor de frutas, né, que é aquele com madeira, de madeira, bem rústico, antigo, mas a ideia, aqui às vezes vendo só o equipamento, a gente não tem muita noção, né, mas eles nas inscrições sempre mandam imagens e vídeos, né, utilizando o equipamento, e aí que fica demonstrado muitas vezes a criatividade e a inventividade. Né? Então, bem interessante, né, os sistemas que ele fez para solucionar um problema deles lá, um trabalho que eles precisavam fazer. Agora nós estamos no segundo espaço aqui da parte institucional e educacional que a gente tem aqui da Expo Afubra. E aí, o que a gente tem aqui nessa segunda mostra? Nós temos aqui um parceiro da Afubra, novamente uma universidade, né, assim como a gente esteve aqui na UFPEL. Estamos aqui no espaço direcionado à Bolsa de Sementes, que é uma parceria que nós temos com a Universidade Federal de Santa Maria. Segundo a gente sabe de informações através da reitoria, este é o segundo convênio mais antigo que a universidade tem com a iniciativa privada. Então a Bolsa de Semente ela vem trabalhando conosco aí desde 2002. Estamos aí no 25º ano de atividades com a Bolsa, onde a parte operacional da Bolsa de Semente é dividida as tarefas.
Então a Bolsa de Semente é um subprograma do Verde é Vida, que está implantado nas escolas parceiras, onde as escolas parceiras, através de um trabalho de pesquisa, um trabalho de busca de conhecimento, identificam as espécies nativas, tanto da Mata Atlântica quanto do bioma Pampa, e uma vez identificadas essas espécies, elas coletam semente das espécies, beneficiam e nos encaminham essas sementes. Após chegarem nós, da FUBRA, nós então encaminhamos até a Universidade Federal de Santa Maria, onde lá dentro do Laboratório de Silvicultura da Universidade, ligado à Engenharia Florestal, tem toda uma equipe lá que então vai fazer uma análise, um posterior beneficiamento e armazenamento dessas sementes, com a finalidade de doação para a produção de mudas nativas em diversos viveiros, sejam eles viveiros particulares, hortos municipais, hortos escolares, enfim, quem quiser produzir mudas e precisar de sementes nativas, nós doamos a semente através da UFSM. E as escolas que coletam as sementes para nós, elas têm vários ganhos. Então começa lá pelo conhecimento, pela questão da pesquisa necessária, a questão de saber quando a árvore frutifica, ou quando ela floresce, quando frutifica, quando que tem a maturação dos frutos, que é o momento de coleta, como faz para extrair a semente desse fruto. Tudo isso é um conhecimento que automaticamente ele vai sendo passado de a FUBRA, a universidade, para professores, os professores por sua vez para os alunos, tendo em vista que não é normal a gente ter professor especializado em botânica dentro das escolas. Então os professores também aprendem com isso, né? E aí as escolas, além desse ganho em conhecimento, elas também têm uma recompensa através de bônus. A gente fornece para eles um bônus em valores que podem ser trocados por mercadorias nas lojas da FUBRA. Então depende do empenho da escola, depende muitas vezes da localização da escola em áreas mais propícias à coleta de semente, para que ela também tenha êxito no valor que ela vai receber. Então cada sementinha tem sua particularidade. Nós temos sementinhas que às vezes 5 gramas corresponde a 20 pontos em bônus, ou seja, R$20. E nós temos sementes que são sementes mais volumosas, mais pesadas, sementes, dando um exemplo que todas devem conhecer, a araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná, o pinhão. Ela é uma semente de fácil coleta, é uma semente que tem um peso razoável, então automaticamente o peso dela se aumenta e o valor em bônus ela diminui. Então se leva em consideração a raridade da espécie, a quantidade de sementes por peso, por quilo, né? A dificuldade de coleta e também a importância ecológica dessa espécie para nós fazermos a grade de valores. Lógico que cada espécie então tem seu peso mínimo, algumas têm o peso máximo, porque acontece de vir assim um pouco demasiado em quantidades, né, que ultrapassa aquilo que nós necessitamos para fazer o atendimento aos pedidos. E aí ela tem o peso mínimo ligado à pontuação. São hoje 143 espécies que estão listadas dentro do site da FUBRA, onde temos a página do Verde é Vida, que todas as escolas têm acesso a essa página para tirar qualquer dúvida, caso seja necessário, quanto à imagem, à informação da própria espécie, porque elas estão ligadas à flora digital, que tem lá fotos, informações de toda toda a questão florística da árvore, né? Então, tanto fotos de casca, de flores, de frutos, de folhas, informações sobre a espécie como um todo, para então amparar as escolas com as informações. E lógico que quando eles têm necessidade, a gente se coloca à disposição para auxiliar, bem como a própria universidade. Aqui nós temos, contextualizando no geral, no ano passado, que foi o 24º ano, né, das atividades da Bolsa de Sementes, foram aproximadamente 76 municípios, 76 escolas participando ativamente com o envio de sementes, e foram aproximadamente 780 quilos de sementes coletadas.
Então, um bom número, né, tendo em vista os inúmeros objetivos que são da Bolsa de Sementes, né, principalmente essa questão de produção de mudas e restauração de áreas, né, tendo em vista todos esses extremos climáticos que têm acontecido, que nós verificamos e que, né, são cada vez mais frequentes. Aí, ao longo que nós estamos entrando agora para o 25º ano de Bolsa de Sementes, né, ao longo desse tempo foram aproximadamente 7 toneladas de sementes doadas, né, e aproximadamente 25 mil quilos, né, de sementes enviadas pelas escolas. E aí, alguma das propostas que nós trouxemos aqui para a Expoagro, a FUBRA deste ano, foi a elaboração de jogos pedagógicos, né, trazer essa ideia de resgatar os antigos jogos que nós desenvolvíamos tanto nas escolas quanto em casa, com os nossos familiares, né? Trazer essa ideia de atividades lúdicas que podem ser desenvolvidas pelos professores junto com os alunos com a temática Bolsa de Sementes e valorização das espécies nativas e também do meio ambiente, né? Então, algumas ideias. E a gente tem envolvido o público em geral com jogos como o jogo da vida, né? Claro, adaptado para a nossa temática. Alguns jogos de dominó. Nós também temos aqui um caça-palavras, o jogo da memória. E aqui nós trouxemos também alguns banners, né, trazendo algumas das principais atividades que são desenvolvidas pela universidade com algumas escolas parceiras. São projetos de extensão que são desenvolvidas já há alguns anos, né, e o monitoramento dessas áreas. Por exemplo, em algumas escolas parceiras nós fizemos algumas atividades, algumas oficinas de identificação de espécies florestais nativas, levando em consideração essa etnobotânica, né, a forma das folhas, casca, a questão da frutificação, da floração das espécies, que ela varia ao longo do ano, né, o que também influencia nesse ciclo ao longo do ano da chegada de sementes para nós, lá na universidade, o ciclo de coleta, né, a questão do processamento dos frutos, sementes, algumas oficinas também de produção de mudas também, né, para instigar os alunos a criarem, de repente, nas escolas o próprio viveiro ou então também ali, né, a restaurar suas próprias áreas, né, dos pais, professores, enfim. E aí nós também trouxemos algumas imagens sobre as áreas que nós fizemos os processos as práticas de restauração, né, de nascentes, junto à comunidade escolar parceira. Então, e esse ano nós fomos nessas propriedades, 3 propriedades rurais parceiras, fizemos a avaliação de como está essa restauração hoje, né? E nós obtivemos vários resultados positivos, surpreendentes, né? Tanto de questão de crescimento das mudas na ocasião plantadas, ou seja, há 10 anos atrás, como está o crescimento dessas mudas hoje, árvores, né? Algumas nós verificamos que já estão frutificando, né? E já está, então, seguindo um ciclo, a regeneração natural. Nós fizemos um monitoramento da questão ambiental, questão da serrapilheira, que é a formação ali das folhas, galhos no solo, recobrimento do solo, e também a avaliação de temperatura, umidade do ar, em comparação a área no entorno que não foi restaurada, né, a de campo. Também fizemos a avaliação da fauna que já se encontra no local, a avifauna, então tivemos um bom resultado também, 16 espécies de pássaros diferentes, então é um trabalho bem legal, assim, que tu vê a participação dessas escolas, os diferentes membros ao longo do tempo, né, porque as crianças vão saindo, outras vão entrando, então ter essa continuidade, isso é muito legal. E também verificar que essa produção, essa participação toda, de toda essa comunidade geral, participação, essa parceria, o FSM, a FUBRA gera tantos frutos, né? E que isso é convertido, então, tanto na educação, né, a valorização das espécies, a conservação do meio ambiente e também a restauração de nascentes do meio ambiente, né, tendo em vista toda essa temática ambiental. Isso é muito gratificante para nós, como FSM, como instituição, e a gente agradece, né, para a FUBRA, para todos os nossos parceiros das escolas,
né, essa parceria de tanto tempo e que gere muitos frutos ainda. Tá precisando renovar as suas mesas e cadeiras da sala de jantar ou da sua cozinha? A Loja Fubra é o lugar certo. Mesas e cadeiras de vários tamanhos, modelos, cores e, claro, com aquela qualidade que você só encontra aqui na Fubra. Combinações perfeitas que transformam qualquer ambiente, seja da sua casa ou da área de lazer. E o bom é que aqui você pode montá-la como você quiser. Vá até a Fubra e já garanta a sua. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. Esse espaço que a gente tem aqui, ele trata mais diretamente a questão do Verde é Vida. Mas também aqui a gente concentra toda a coordenação do espaço da inovação, do espaço do conhecimento e inovação como um todo. Então aqui nós temos um escritório meio improvisado, né, que é o necessário para nós. Nós temos a própria identificação do Verde é Vida com seus 35 anos e uma frase de impacto, 35 anos cultivando o futuro. Então é toda uma trajetória, toda uma história. E a gente tem algumas exposições ligadas àquilo que a gente faz no Verde é Vida. As próprias mudinhas, que é o que deu início aí a toda a trajetória do Verde é Vida, a bolsa de semente, como já foi apresentada. Temos aqui a questão do óleo saturado, que é um programa que a gente identifica ele como uma espécie de carro-chefe do Verde é Vida também, né? Se resume as principais ações: a coleta de óleo, a coleta de sementes, a pesquisa científica, que nós vamos entrar daqui um pouco, assim como os grupos ambientais, que nós fomentamos a ideia de formação de lideranças dentro das escolas, que está disponível para as escolas parceiras com nossa orientação, com o nosso acompanhamento. Então, não entrando muito em detalhes, a questão do óleo, nós temos aí alguma amostra, onde nós coletamos através das escolas óleo saturado, óleo de fritura ou a gordura saturada, seja ela de origem vegetal ou animal, e nós transformamos esse resíduo altamente poluente ao meio ambiente como um todo, principalmente aos recursos hídricos. Nós transformamos isso em biodiesel, que é um biocombustível renovável que está muito ligado a toda a questão sustentável que a gente vive no dia a dia. Então nós temos uma usina própria, onde lá é feito o beneficiamento do óleo saturado, dentro de uma transformação do passo a passo de todas as necessidades que esse resíduo precisa passar até que a gente tenha o resultado final. Então, aqui dentro desse espaço, nós temos a essência de todo o ambiente.
Esse espaço aqui seria dedicado ao quê? Aqui nós temos o espaço direcionado à pesquisa científica. Nós temos aqui uma amostra sul-brasileira Verde é Vida. Nós temos trabalhos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que estão aqui representados, representando suas escolas, seus municípios, mas para que eles chegassem aqui, eles passaram por etapas. Então eles tiveram uma etapa escolar, onde a escola desenvolveu vários trabalhos. Dentro desses trabalhos foi então escolhidos os melhores, que foram para uma etapa regional organizada pelo Verde é Vida. Novamente existiu uma classificação. Posteriormente a isso, esses trabalhos então foram para uma etapa estadual, estadualizado dentro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, proporcionalmente a isso, a gente escolhe aqueles que vêm para a amostra sul-brasileira. Aqui nós também temos uma classificação, onde nessa classificação nós vamos retirar os melhores colocados que vão para uma amostra internacional, que é a Amostra TEC, que acontece anualmente em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, casualmente, onde lá nós tivemos agora em 2025 16 países participantes da amostra internacional e nós tivemos 2 vagas durante 2025. Esse ano ainda estamos na expectativa de ver quantas vagas nós vamos ter. É importante ressaltar que aqui nós temos alunos de ensino fundamental séries iniciais, 1º a 5º ano, e temos alunos também de ensino fundamental séries finais, 6º a 9º ano, onde cada um apresenta a sua iniciativa, a sua pesquisa dentro de assuntos variados, tendo em vista que a grande proposta não é só trazer a público a informação sobre o assunto pesquisado, mas também preparar esse aluno para uma melhor apresentação pessoal, preparar esse aluno para falar em público, instigar esse aluno a buscar o senso de curiosidade que vai levar ele a um senso crítico de observar aquilo que está à sua volta e, por que não dizer, trocar ideias internamente aqui para melhorar o seu trabalho e observar o que dá para melhorar no do colega também. E da nossa região, pessoal, aqui tem uma galerinha que também viajou tanto quanto a equipe da Folha, do Folha Agro, e veio lá de Prudentópolis e passou por essas etapas aqui que o Márcio apresentou pra gente. É a única instituição da nossa região lá do Paraná que está presente aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles. Quais são as aluninhas que estão aqui com você hoje? Então, a minha aluna Kathleen Rayane e a Thaís Cristine. Vocês são de qual instituição? Estamos da Escola Municipal do Campo Frederico Bobato Filho, na comunidade de Papanduva de Baixo. Olha aí, lá do interior de Prudentópolis. E aí, a gente é lá de Irati, inclusive o nosso jornal cobre ali a região de Prudentópolis. E eu gostaria que vocês apresentassem pra gente qual é o projeto que vocês estão trazendo hoje, que passou aí por todas as etapas que o Márcio falou pra gente, pra estar aqui no Rio Grande do Sul. Então, nosso trabalho é sobre vida no faxinal. E o que é um faxinal, Kathleen? Um faxinal é um lugar onde as famílias moram perto da natureza, cuidam da lavoura e criam animais soltos como vacas, porcos, galinhas e cavalos. Mas afinal, por que fizemos esse trabalho? Queria te mostrar como é a vida no faxinal, quais mudanças estão acontecendo e como podemos cuidar melhor da natureza e dos animais. O que encontramos? Hoje tem menos animais soltos que antigamente. Temos funções de fumo, milho, feijão e hortaliças. Tem erva mate, araucária, ou melhor, o pinhão, e eucaliptos, e usamos mata-burros para impedir que os animais entrem nas lavouras. Também observamos alguns problemas. Quando os animais entram nas lavouras, causam prejuízo. Algumas plantas nativas estão diminuindo. A criação solta pode reduzir a quantidade de sementes. E aí, meninas, contem pra mim, vocês têm a experiência de viver no faxinal? Vocês são do faxinal? É o dia a dia de vocês? Sim, a gente tem uma escola localizada em Faxinal, mas na verdade não moramos em Faxinal, a gente mora fora do Faxinal, a gente mora na comunidade de São Pedro. E por que vocês escolheram fazer sobre o faxinal, o trabalho de vocês? Bom, a gente observava os animais entrando, quando eles entravam na nossa escola, a gente se perguntava se isso era certo ou permitido. Então, quando a gente entrou para a FUBRA, decidimos perguntar para a nossa diretora Gisele, e ela nos contou que nossa escola ficou localizada dentro do faxinal. A gente achou muito interessante, já que é algo tão importante para a nossa cultura e para a nossa história. E aí, conta pra mim,
como que foi para vocês saberem que o projeto de vocês foi selecionado para estar aqui na Expo Afubra 2026? E como é que foi essa experiência de viajar para outro estado para poder apresentar o trabalho desenvolvido por vocês? Foi muito incrível, tipo, foi muito emocionante. Tipo, pensar que a gente começou lá embaixo e a gente já tá aqui. Foi algo muito especial pra gente. A gente nunca imaginou que conseguiríamos chegar até aqui. É algo muito inesquecível. E aí, de qual série que vocês são? Eu tô no quarto, na verdade tô no quinto, mas a gente precisa falar. Na verdade, a gente fala que a gente tá no quarto por conta que o projeto foi feito ano passado. Eu já saí da escola. Da escola, ela continua sendo aluna da escola, mas ela tá no 5º ano. Mas quando ela começou a realizar o projeto, ela tava no 4º, então agora ela tá no 5º. E a Thaís, ela tava no 5º, agora ela já saiu da nossa escola, mas ela tá aqui representando a nossa escola. Porque foi o projeto que foi inscrito no processo de seleção, vocês foram selecionados, então é justo que quem desenvolveu... Sim, exatamente. E para mim, assim, é a realização de um sonho, porque eu fiz um projeto semelhante na comunidade de Barra Bonita, quando eu fazia o curso de formação de docentes. Então, assim, tá aqui hoje a realização de um sonho. Sonho de aluna, porque um dia eu fui aluna e fiz um projeto e hoje eu estou realizando ele como professora. Espero que um dia elas também realizem o mesmo sonho que eu, mesmo que elas sigam carreiras diferentes, mas que elas consigam levar um pouquinho do aluno para o professor, porque é maravilhoso. Tá aqui hoje, não tem explicação, é a realização de um grande sonho. Isso é exemplo para as outras escolas, porque como a gente falou, aqui não é uma competição, aqui é uma superação. Então a gente está se superando a cada dia. Então a gente começou lá embaixo, a gente foi para a etapa regional, depois foi para a etapa estadual e está aqui hoje, é um sonho. A gente quer ir para a próxima etapa, que é a etapa internacional, mas se a gente não for, a gente já está muito feliz, porque a gente chegou até aqui. E é motivo de muito orgulho, tanto para a nossa comunidade, para a nossa escola, para nossa secretária de Educação, que chegou aqui agora. Para nós é uma honra e um orgulho, né, ter essas meninas lindas aqui, uma diretora tão dedicada e especial, porque quando a educação acontece, né, quando as crianças se envolvem, a gente sabe que as coisas acontecem. Então a semente está sendo plantada e para nós, enquanto educação, né, é um orgulho, é uma honra e é muito bom estar aqui. E eles também, né, elas estarem participando desse momento único, né, porque é experiências novas, novos lugares, novas culturas e elas estarem juntamente, né, com eles, podendo estar interagindo. Isso, sou professora deles, né, orientei o projeto, então, e a gente fez esse trabalho que foi muito, muito legal, muito produtivo e muito interessante, muito aprendizado para eles. E aí, como é que é o nome de vocês? Deixa eu vir aqui do ladinho para tentar conversar com vocês. Como é que é o seu nome? Theo. Theo, quantos anos você tem? 10. E nós estamos com a? Melissa. Tem 10 anos também, Melissa? Sim. É? E aí, conta pra mim, como é que foi desenvolver esse projeto junto com a professora? Foi bem legal, assim, pra gente. E eu acho que deve ter ajudado muitas famílias a ter uma boa outra fonte de renda, né? E aí, Theo, explica pra gente o que é o projeto de vocês. Nosso projeto é mostrar que lá na nossa região, a maioria dos agricultores planta fumo. Nosso projeto busca mostrar que a cana-de-açúcar também pode gerar renda, por causa que eles acham que o fumo quase dá renda. Muito bem. Professora, de onde que nasceu a ideia desse projeto deles, né? A professora propôs o tema, as famílias propõem o tema ou é pensado em conjunto? Foi pensado em conjunto, porque a gente viu, né, que tem alguns produtores de cana na nossa localidade e a gente ficou naquela curiosidade, afinal de contas, por que era usada essa cana, né? Se era para alimentar animais exclusivamente ou se fazia algum outros produtos. E aí a gente foi pesquisando e a gente viu que tem pessoas da comunidade que faz o melado, vende o melado in natura, né, para a própria comunidade. Alguns fazem a rapadura, o puxa-puxa e comercializa entre a comunidade, né? Então a gente pensou, vamos fazer uma análise de gastos e possíveis lucros dessa venda desse produto. Então a gente foi na casa das avós, das vizinhas da escola, fizemos as receitas juntos, né? Depois voltamos para a escola e analisamos então se isso seria uma produção viável com possibilidade de venda e lucro para a comunidade.
E aí o Márcio, não que ele puxa o assado pro lado de ninguém, mas ele já jogou a responsabilidade aqui por representar o município para vocês, né? E como é que tá aí para as próximas etapas? Olha, a gente está na expectativa, assim, né? Ansiosos para ver os resultados. Eu acho que a gente já conseguiu muita coisa vindo para cá, expondo o nosso trabalho, né? Mas se vier próximas etapas, a gente vai estar preparado, com certeza. E aí, Melissa, tá confiante para a próxima etapa? Eu tô bem confiante. Tá. Theo, você acha que vocês vão passar para a próxima etapa? Vai se dedicar a dar o máximo ali? Sim, eu vou dar o máximo, talvez, mas vamos conseguir, eu acho que sim. Quando eles chegarem no ensino superior, eles não terão dificuldade, porque eles já passaram por essa etapa, eles vão ter facilidade de apresentar, facilidade de pesquisar, de buscar informação. E aí, como a gente vinha falando, nós temos aqui 16 trabalhos, que é a amostra sul-brasileira. Destes, nós temos 5 trabalhos que são de séries iniciais, alunos ali de 10, 11 anos, que estavam em 2025 até o 5º ano. E os outros 11 trabalhos, então, são alunos de séries finais do ensino fundamental, 6º a 9º ano. Aqui nós temos o espaço do Senac, né, que está trazendo a questão da gastronomia, que são cursos do Senac, ele traz formação aí, principalmente para os adultos, né, para os jovens e adultos. E aí é a qualificação técnica, né, a gente tem uma qualificação, seja para você utilizar no dia a dia em casa, ou seja para você empreender também. E aqui a gente tem uma cozinha, né, o espaço aqui está muito bem pensado. Esse é um espaço onde vai ter o curso para as pessoas verem na prática como é que é feito, né. Aqui são ministrados cursos durante toda a feira, onde esses cursos levam o quê? Ao conhecimento também, né? Então nós temos uma parceria com o Senac já há muito tempo, vários anos, né? Que ele sempre está presente aqui e é um sucesso, devido aos pratos, devido a toda a informação que eles passam para o nosso visitante. Às vezes tem pessoas adultas, às vezes tem pessoas mais jovens, os próprios alunos da mostra científica, como são próximos aqui, eles também presenciam e vêm aprender a cozinhar. Eu sou coordenadora e docente nos cursos de gastronomia, né? Eu sou chefe de cozinha e a gente tem essa parceria muito bonita já com a Expo Agrofubra, né? Com o Verde a Vida, que já estamos na casa de quase 9 anos. Então é algo que realmente, assim, ontem comentei, eu acho que é algo que a gente leva com muito carinho, isso a gente tem no coração já, estar na Expo Agro. E o Senac Santa Cruz, eu trago as oficinas de gastronomia, aliando a técnica de uma cozinha profissional, mas voltada para a realidade do campo, o nosso dia a dia. Então todos os dias pela manhã a gente colhe verduras aqui na horta da Expo Agrofubra. A gente traz todas essas delícias, esses produtos lindos que estão sendo colocados aqui na mesa, colhidos frescos, e com base nesses produtos eu trabalho receitas rápidas, fáceis, mas que trazem técnicas que vão aprimorar, desenvolver ainda muito mais o sabor do que a gente tem aqui. Aqui em frente ao stand do Senac, tem o do Sebrae, né? O Sebrae, ele tá trazendo o que para essa amostra aqui, Márcio? O Sebrae também é um parceiro que está aqui há mais anos com nós, né? Vários anos nesse ambiente, e eles têm vários experimentos. Então, eles têm uma gama de
informações, uma gama de ações que eles realizam no dia a dia, e aqui eles estão mostrando em vários segmentos ligados à agricultura. São abelhas, são a questão do leite, tem também a questão do vinho, a produção de vinho, de temperos, de chás. Eles têm, juntamente com isso, alguns adubos que eles colocam, alguns insumos que são orgânicos, que eles produzem em forma a receita. Tem jogos ligados às ações que eles realizam. São várias experiências que também estão ligadas à sustentabilidade e que estão sendo apresentadas aos nossos visitantes. Então, quem chega no Senar, ele tem uma série de alternativas, ou seja, ele pode escolher aquilo que vem mais ao encontro da necessidade dele. E como é que é feita a escolha das startups que vão estar aqui expondo, né? Tem um critério para elas participarem, tem que ser relacionadas ao agro, ou as startups que vêm aqui, elas podem ter outros tipos de elementos, talvez a questão da tecnologia, a questão da saúde? São vários critérios que são usados, né? Principalmente ligado ao agro. Ligado ao agro é o principal. Então nós temos várias inscrições, lógico que para que isso aconteça nós temos nossos parceiros, né? Nós temos organizações que estão por trás de toda essa inscrição e de todo esse crivo de qual a startup que é mais adequada a estar aqui. Então muitas vezes independe de nós da FUBRA fazer a escolha, olha, eu quero esse, eu quero aquele outro. E sim aqueles parceiros que estão à frente para organizar essas startups, que não vem o caso a gente mencionar o nome, mas são vários parceiros que ligam nisso. Bem como aqui nós temos o Crescer Legal, é um trabalho, é um Instituto Crescer Legal, que é um trabalho maravilhoso que é feito com jovens, que é a preparação do jovem para a vida adulta no campo. O Instituto Crescer Legal é uma instituição social e educacional que oferta, então, oportunidade para os jovens do meio rural, jovens do sul do Brasil, né? O nosso principal programa é o Programa de Aprendizagem Profissional Rural, onde através desses programas a gente oferece um curso de gestão e empreendedorismo para esses jovens do meio rural, e eles são contratados como jovens aprendizes, contratados pelas empresas do tabaco, mas nenhuma das atividades deles é na empresa, todas é conosco nesse curso. E eles aprendem muito sobre gestão, sobre empreender, sobre reconhecer e valorizar o meio rural e a sua propriedade rural. E aqui na Expo Agro, então, nós estamos lançando o nosso relatório 2025, né, falando um pouco dos nossos programas, podendo apresentar um pouco mais dessas oportunidades que existem para os jovens do meio rural e também trazer os nossos jovens que estão fazendo o curso neste ano para visitar e fazer suas pesquisas na feira. Nós precisamos muito das parcerias, né? Quem financia, quem mantém o Instituto Crescer Legal são as empresas associadas ao Sinditabaco, né? Elas que mantêm o Instituto financeiramente e que cedem suas cotas de aprendiz para que nós possamos contratar os jovens como jovem aprendiz. E nós também temos parcerias com os municípios. Hoje temos 8 municípios parceiros, sendo 5 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina e 1 no Paraná. Onde dentro dessa parceria o Instituto oferece essa formação, o município então oferece uma escola, um espaço sede, né, para a realização do curso no turno oposto à escola e a alimentação e o transporte escolar.
Atualmente, então, em 2026, nós temos 178 jovens realizando essa formação nessas 8 turmas. E lá ainda no ano passado a gente realizou as inscrições, que é voltada para jovens de 14 a 17 anos, filhos de produtores ou trabalhadores, em especial na cadeia produtiva do tabaco, mas também outros trabalhadores do meio rural, né, e que possam então realizar essa formação no turno oposto da escola. Temos a nossa pesquisa aí esse ano para comprovar os resultados, são 10 anos de trajetória, né, e são muito positivos os resultados. Entre eles estão, então, realmente os jovens poderem reconhecer possibilidades de empreendimento, seja na própria vida ou no meio rural, visualizarem até mesmo o espaço do meio rural enquanto uma possibilidade de, quando tiverem a idade, poderem trabalhar e produzir, empreender, diversificar nas suas propriedades, né? E também um dos principais objetivos do Instituto é o combate ao trabalho infantil e que os jovens possam se profissionalizar, se qualificar nesse período que eles não podem trabalhar, né? Mas que eles possam se qualificar para quando eles fizerem 18 anos, possam estar preparados para o mercado de trabalho e para melhorar suas propriedades. A FUBRA ela só existe por uma simples classe que nós temos dentro da nossa região sul. Não é diferente na região de Irati, Imbituva, Prudentópolis e demais municípios vizinhos. Nós aqui na região de Santa Cruz do Sul, todo o Vale do Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, é o tabaco, é a fumicultura que, digamos assim, nos traz pujantes na questão econômica, na questão de desemprego, enfim, são vários ganhos. E a gente sabe que a FUBRA ela tem uma existência já de 71 anos, né, desde 1955, sempre olhando muito pelos seus associados, porque é o associado à razão de existência da FUBRA. E lógico que para a gente manter a nossa liderança perante as iniciativas que a gente julga importante para que sejam instaladas, que sejam usadas na propriedade do agricultor, seja ele associado ou não, nós precisamos ter alternativas. Então a FUBRA idealiza esse espaço, mas ela conta com os parceiros para que o espaço tenha êxito. Então todas as empresas, todas as participações que nós temos aqui dentro fazem com que o espaço aconteça. E é isso que nos traz a certeza de que a cada ano a gente tenta fazer isso aqui um pouquinho melhor, mas independe somente de nós, a gente idealiza, precisamos das parcerias, precisamos do apoio para que tenhamos sucesso. E o espaço então, este ano, o ano que vem, vai continuar acontecendo e a gente está de portas abertas aí para receber toda a população, para receber visitantes das mais diversas regiões. Nós temos aqui visitantes dos 3 estados do sul, de alguns países vizinhos, dos municípios, principalmente do Rio Grande do Sul, e tem atração para todos eles. Então a Expo Agro está de portas abertas para quem quiser nos visitar e nós estamos à disposição dos visitantes. Falando em nome de toda a equipe, todos os colaboradores da FUBRA que estão aqui para fazer a feira acontecer.